Por décadas, o Sul Global jogou um jogo estranho, onde as regras eram escritas em uma língua que eles não falavam e o registro sempre estava fora de vista. Eles insistiam que os padrões internacionais eram neutros, como se fossem algo da natureza e ninguém os tivesse escolhido. As finanças globais eram um serviço básico como água ou ar, disponíveis para todos, sem restrições. Aí vieram as sanções, depois o congelamento das reservas soberanas, um termo educado para algo brutal. E então veio a percepção silenciosa de que, se você sair da linha, seu acesso à economia mundial pode ser removido com um simples toque de tecla em Washington. Sem debate, sem audiência, simplesmente acabou. Entra em cena o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Você já deve ter ouvido a versão da grande mídia. Muito pequeno, muito lento, preso à sombra do Banco Mundial. Mas essa narrativa deixa de fora a parte real, a lógica política que está sendo negociada agora mesmo nos corredores de Moscou e Xangai. O NDB está em uma encruzilhada, entrando em sua segunda década, o que alguns chamam de sua década de ouro. Nunca houve tanto em jogo. O banco nasceu rebelde, mas ainda busca a aprovação das agências de classificação de crédito que estão imersas nas finanças ocidentais. Essa é a lógica oculta por trás de como o NDB está evoluindo. E é por isso que os próximos 5 anos vão decidir se o Sul Global finalmente vai conquistar soberania financeira ou continuará sendo inquilino em uma casa pertencente ao G7. O NDB foi fundado em 2015 com uma missão radical e ousada: mobilizar recursos para a infraestrutura sem as lições padronizadas do FMI. Mas aqui está a contradição que nunca desaparece. Para emprestar dinheiro a baixo custo, o NDB precisa de classificações A da A ou AA+, de agências como a SIP e a Fitch. Essas agências estão baseadas no Ocidente. As metodologias delas punem bancos que trabalham com nações de alto risco ou sancionadas. Em 2022, essa lógica se confirmou. O NDB suspendeu as operações na Rússia, um de seus acionistas fundadores, para proteger sua classificação de crédito nos mercados internacionais de capitais. Críticos afirmaram que isso provava que a independência era ilusória. Pessoas de dentro chamaram isso de tática de sobrevivência, não de escolha. Mas então, na 11ª reunião anual em Moscou, o clima mudou. O vice-primeiro-ministro russo, Alexei Overchuk, disse claramente: se um país é excluído do sistema financeiro internacional, como ele sobrevive? A resposta dele não foi um apelo para voltar ao sistema, mas uma iniciativa para construir algo novo. Essas são as perguntas que estão se tornando realmente importantes para o futuro. Nosso país já passou e continua passando pela situação de ter sido excluído do sistema financeiro internacional. E o objetivo era garantir que todo o caos na área da saúde acontecesse na Rússia. Bem, você está aqui hoje e vê como nós vivemos. E o motivo pelo qual essas esperanças não se realizaram foi porque estávamos preparados, porque tínhamos tecnologias e isso nos permitiu estar prontos. Começamos a criar nossos próprios sistemas alternativos desde cedo. Então, quando a Visa e a Mastercard disseram que estavam saindo da Rússia, já tínhamos nosso próprio sistema funcionando, que simplesmente continuou de onde eles pararam e ninguém sentiu qualquer diferença. O novo acordo para o Banco dos BRICS não se trata de mais do mesmo. É sobre uma mudança na própria engrenagem financeira. Primeiro, a dolarização. Jeffrey Sachs, que mudou do neoliberalismo dos anos 90 para se tornar um defensor ferrenho do Sul Global, argumenta que o dólar foi transformado em arma de forma irreversível. O NDB está passando a priorizar o financiamento em moeda local. Rússia e China já liquidam cerca de 98% do comércio de 140 bilhões de dólares entre os dois em rublos e yuans. O NDB quer expandir isso para todo o bloco, reduzindo a exposição ao cavalo de Troia, que é depender da infraestrutura financeira ocidental. Segundo, tokenização. Dilma Rousseff, a atual presidente, está indo além do papel. O NDB está explorando ativos digitais programáveis, finanças tokenizadas. A tokenização diminui a dependência dos canais de pagamento ocidentais usados para controle hegemônico, dificultando a aplicação eficaz de sanções. O terceiro leva à tokenização,
que é transformar os ativos digitalizados em ativos programáveis, títulos e instrumentos nativos de rede. Esses 3 estágios de evolução permitem mais liquidez, proporcionam liquidação mais rápida e criam novos canais de financiamento. Nesse processo, evitam-se sistemas de compensação geopolíticos e redes de custódia concentradas. Fica claro que a tokenização tem um significado geopolítico, já que ela reduz a dependência de instrumentos financeiros tradicionais. Além disso, a infraestrutura de finanças tokenizadas pode eventualmente se tornar parte de uma competição geopolítica mais ampla sobre sistemas de moedas de reserva, redes de pagamento e arquitetura de liquidez global. Hoje, esse movimento faz parte de uma nova realidade em um estágio inicial de implementação. Terceiro, seguro soberano e classificações de risco. Overchuk e outros governadores estão defendendo um sistema de resseguro liderado pelos BRICS. Atualmente, resseguradoras ocidentais podem sufocar o comércio global ao se recusarem a cobrir navios-tanque que transportam mercadorias sancionadas, como o petróleo russo acima do teto de preço. Uma entidade de resseguro dos BRICS elimina esse estrangulamento para que o comércio não seja tratado como algo que pode ser ligado e desligado à distância. Mas o dinheiro é só metade da questão. O restante é soberania tecnológica. Quantos países nesta sala fabricam seus próprios chips? Overchuk perguntou à Assembleia de Moscou. Quantos realmente conseguem gerenciar seus próprios dados? A maior parte do sul global ainda é um consumidor passivo de tecnologia. Usamos modelos de IA treinados com dados e pressupostos ocidentais, operando em infraestrutura do Ocidente. Todo mundo age surpreso quando o sistema parece não funcionar. O Banco de Desenvolvimento dos BRICS busca se reinventar como banco de inovações, não só de estradas, mas também construindo a infraestrutura digital, camada por camada. Centros de dados otimizados por IA, projetos intensivos em capital, que normalmente não atraem recursos nos mercados em desenvolvimento, tecnologia avançada, semicondutores, biotecnologia, computação quântica. Assim, o sul global não fica preso como fornecedor de mão de obra pouco qualificada. O nexo entre energia e IA. A IA traz energia em grande escala, então o NDB está mudando o foco para o financiamento nuclear e pequenos reatores modulares. Se o sul global não criar sua própria IA, traz um cavalo de Troia para casa. Tecnologia que pode ser controlada, limitada ou desligada por algum terceiro país, dependendo do humor. A imagem é cinematográfica, mas a execução tem muito a melhorar. O verdadeiro ponto crítico do NDB é a taxa de conversão. No Ocidente, leva de 4 a 5 anos para passar do laboratório ao mercado. Dentro do ecossistema dos BRICS, leva 9. O talento está lá. Milhões de formados em STEM todos os anos. O que falta é o polo empreendedor que os impeça de irem embora. Então, o banco está sendo pressionado a mudar de credor para empreendedor público, aceitar o fracasso inicial e abandonar a mentalidade de risco zero dos antigos bancos multilaterais de desenvolvimento. Compartilhamento de riscos, não só isso, subsídios e assistência técnica para inovações arriscadas voltadas a investidores privados, capacidade institucional, ajudando países como o Egito ou o Bangladesh a construir marcos regulatórios para que os fundos sejam realmente utilizados e não fiquem só no papel. Um sinal claro na 11ª reunião anual. A maioria dos ministros das finanças não compareceu. Só Siluanov da Rússia e Godongwana da África do Sul participaram presencialmente. O NDB é uma prioridade máxima para todos os Estados-membros ou apenas um plano reserva para os que sofrem sanções? Isso nunca foi sobre planilhas ou taxas de juros. Sempre foi sobre identidade. Primeiro de forma silenciosa, depois de repente de forma estrondosa. Pela primeira vez em 200 anos, o centro de gravidade mudou. As economias dos BRICS já representam cerca de 40% da produção mundial, mais do que o G7. O verdadeiro poder não se mede pelo PIB. O verdadeiro poder é a capacidade de dizer não e continuar seguindo em frente. O NDB é esse não transformado em uma instituição, não apenas um slogan. As decisões aqui não são impostas de cima para baixo. Elas são construídas com respeito mútuo e consenso, independentemente do tamanho econômico. É uma ruptura completa com a mentalidade antiga em que poucas nações se acham no direito de administrar o mundo como se fosse um lançamento contábil. Jeffrey Sachs disse claramente: o Ocidente está se agarrando a um poder que já não tem mais e, francamente, não merece. As guerras que estão acontecendo hoje na Ucrânia e no Oriente Médio não são aleatórias.
Elas são o atrito de um mundo mudando de marcha, um sistema se desgastando enquanto se ajusta. Estamos finalmente caminhando para um mundo mais equilibrado e justo, no qual não há hegemonia dos Estados Unidos ou dos impérios europeus, mas sim um mundo aberto para todos. Não é a transformação mais simples, porque, como todos sabemos, os que aspiram à hegemonia estão se esforçando para manter sua influência anterior e as guerras que vemos, seja ao seu lado, que eu chamo de guerra de expansão da OTAN, ou a guerra na Venezuela, ou a guerra no Oriente Médio, são essencialmente guerras nas quais a potência hegemônica ocidental, ou aspirante à hegemonia, está tentando manter uma influência que já não possui mais. Eles não merecem, mas ainda assim estão tentando se agarrar a isso. Essa é uma transformação fundamental. É a ascensão de um mundo verdadeiramente multipolar. O NDB precisa garantir que a transição construa algo e não apenas destrua as antigas estruturas por esporte. Isso significa financiar o que os mercados continuam ignorando: água, energia, conectividade digital. Bens comuns globais, onde sociedades se unem antes do lucro se impor como dono. O NDB não está tentando consertar o Banco Mundial, está tentando superá-lo. Até 2027, 2031, a intenção é ser maior, mais verde, mais digital, mais inovador. Não é reforma, é construção. Um mundo financeiro e tecnológico paralelo onde o sul global para de consumir o que outros constroem e começa a produzir o que o mundo precisa. É assim que uma mudança de poder multipolar se manifesta na prática, não em discursos. A África representará 25% da população mundial até 2050. As economias chinesas estão sendo direcionadas para financiar a transição verde no sul global. As duras lições da Rússia com as sanções estão se tornando um modelo de resiliência financeira. Esses não são trajetórias separadas. Eles estão convergindo lentamente no início, depois todos de uma vez. O NDB é o elo que mantém a equipe unida. O capital da China, a infraestrutura digital da Índia, a tecnologia energética da Rússia, o peso demográfico da África. Individualmente, cada parte importa. Juntas, elas formam um sistema que é mais difícil de cortar, mais difícil de bloquear, mais difícil de ignorar. As finanças usadas como arma já destruíram a fantasia de uma ordem global neutra. Essa ilusão se foi e não vai voltar. Na segunda década do Banco dos BRICS, o objetivo não é conseguir um lugar à mesa de outra pessoa. É construir uma mesa onde todos tenham um lugar e ninguém possa tirar seu prato no meio da refeição. Soberania de verdade não é concedida como um presente. Ela é financiada. Obrigada por assistir.